E aí, pessoal? Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Professor Aziel mais uma vez com vocês, professor de Física. Estou aqui representando todos os professores de Física do terceiro ano, do SET Ezequiel de Souza Brito, tanto da sede como dos anexos, para a gente dar continuidade ao nosso estudo sobre magnetismo. Então, sem muita enrolação, solta a vinheta aí, papai. Pois bem, pessoal, vamos lá, vamos começar a nossa aula. Vocês podem estar acompanhando esse conteúdo no capítulo 8, a partir da página 141, ok? Então vamos lá, campo magnético. Campo magnético é uma região do espaço capaz de exercer forças sobre cargas elétricas em movimento e em materiais dotados de propriedades magnéticas. O campo magnético é uma grandeza física vetorial medida em Tesla. Então nós representamos essa grandeza física, o campo magnético, com a letra T maiúscula, Tesla, ok? Tanto o campo magnético produzido pelos ímãs naturais quanto aquele gerado por ímãs artificiais são resultado da movimentação das cargas elétricas no interior dos ímãs. Isso daí é uma explicação do porquê que a Terra, o nosso planeta Terra, é um grande ímã, porque nós temos aí várias cargas elétricas em movimento no interior do núcleo do nosso planeta, né? Isso faz com que se gere um campo magnético ao redor do nosso planeta, beleza? Isso pode ser mostrado através da imagem de um vetor, um ímã, que é representado pelo vetor B. Nós representamos o vetor campo magnético com a letra B maiúscula, tá? As linhas de indução partem dos vetores de indução magnética e dirigem-se do polo norte para o polo sul. Então, vamos ver aqui. Nós temos a representação de um campo magnético. Nós temos aí um ímã e essas linhas que estão aí fazendo desenhos circulares ao redor desse ímã são as linhas de campo, ok? E essas linhas elas servem para a gente representar o campo magnético, ok? Vejam que essas linhas elas partem do polo norte em direção ao polo sul, fazendo um movimento aí completo, tá bom? Falando sobre as linhas de campo, na figura mostramos as linhas de campo magnético, usadas como artifício para facilitar a visualização do campo. Uma vez que o campo magnético é uma grandeza vetorial, cada um dos infinitos pontos do espaço localizado nos arredores de um ímã apresenta um módulo, uma direção e um sentido. Dessa forma, representá-lo seria uma tarefa muito difícil se não fosse o uso das linhas. Ao redor de todo o ímã, nós temos um campo magnético. E essas linhas de campo, ou linhas de indução, tá? Também conhecidas como linhas de indução, elas nos ajudam a representar esse campo magnético e também a calcular, a representar o vetor desse campo magnético, porque em cada ponto nós temos um módulo diferente, nós temos uma direção, nós temos um sentido. Então essas linhas nos ajudam a fazer essa representação vetorial. Percebam que as linhas elas saem do norte, vão para o sul e elas atravessam por dentro do ímã, fazendo um círculo completo, tá certo? Então essas linhas elas são, nós dizemos que são linhas fechadas, então elas fazem aí meio que uma circunferência, né? O desenho de uma circunferência. Saem do norte e vão para o sul, fazendo uma circunferência completa, ok? Continuando, propriedades das linhas de campo. Então, primeiro pontinho, são sempre fechadas, o que eu acabei de falar. Uma vez que não existe monopolo magnético. Bom, quando a gente falou de ímã, né, na aula passada, nós falamos que não existe ímã monopolo, certo? Sempre você vai ter um polo norte e um polo sul. E essas linhas de campo elas são fechadas justamente por causa da presença desses dois polos. Elas saem de um polo e vão de encontro ao outro polo, fazendo uma circunferênciazinha completa, ok? Outro ponto. Próximo ponto. Sempre emergem do polo norte magnético e sempre emergem no polo sul magnético, bem como o vetor de campo magnético sempre aponta no sentido do norte magnético,
Nós já citamos aqui, né, que as linhas elas emergem, elas partem do Polo Norte e em direção ao Polo Sul, ok? Próximo ponto, a densidade delas indica a intensidade do campo magnético naquela região. Isso aí é bem importante. Vou voltar aqui ao slide anterior. Então percebam que nós temos aí uma densidade maior, ou seja, uma concentração de linhas maior nas proximidades dos polos do que nas regiões laterais aí do ímã, certo? Onde nós temos aí, ó, vejo que tem um Nzinho, que é representando o Polo Norte, que tem um S representando o Polo Sul. Nessas duas regiões, nós temos uma densidade maior de linhas. As linhas elas estão mais próximas umas das outras. Nas laterais do ímã, nós temos uma distância bem maior entre essas linhas. Isso faz com que o campo magnético nos polos dos ímãs seja mais forte, mais intenso do que onde está mais afastado dos polos, no caso aí nas laterais do ímã, né? Ok? E o último ponto fala que essas linhas elas nunca se cruzam, elas não se atravessam uma na outra. Então percebam aqui no slide anterior, certo? Que elas fazem um desenho circular, mas uma linha nunca passa por cima da outra, ou ela nunca cruza uma outra linha, tá ok? Então vamos falar agora sobre o vetor campo magnético. Por definição, o vetor campo magnético, ó, vejam aí o Bzinho, né? Em cada ponto tem direção tangente à linha de campo e mesmo sentido dela. Portanto, o campo magnético tem sua orientação representada por uma seta colocada nesse ponto. Bom, olha só, nós temos nesse primeiro desenho aqui da esquerda um ímã, né, e as linhas de indução, ok? Vocês percebem que nessas linhas de indução nós temos aí várias representações vetoriais, né? A setinha representa o vetor campo magnético, ok? Bom, se a gente for separar cada linha dessa, vejam só no seu desenho da direita. Então, né, no desenho aqui da direita nós temos a representação de uma linha e nós temos a representação de vários vetores campo magnético, B1, B2 e B3, certo? Esse vetor campo magnético, ele sempre vai ser tangente à linha de campo, ou seja, ele sempre vai partir pela tangente. Como essas linhas são um pouco curvilíneas, né, percebam que ele vai sempre se afastando daquele ponto reto onde tem a linha de campo, tá ok? Então dá para perceber bem bacaninha nessa figurinha da sua direita, onde tem 3 vetores aí, campo magnético, beleza? Continuando, a definição do campo magnético ela parte da interação entre o campo magnético e uma carga de prova em movimento. Nós precisamos de uma carga elétrica, né? Aqui no caso uma carga de prova em movimento. Então, continuando. Observe na figura que quando uma carga de prova Q em movimento com velocidade V em um ponto P sofre a ação de uma força perpendicular F a V, associa-se a esse ponto um vetor campo magnético B, o qual forma um ângulo θ com o vetor velocidade V. Vale-me Deus, professor, que tanto P, F, θ... Vamos tentar entender um pouco aqui, certo? Nós temos uma carga elétrica em movimento. Se essa carga elétrica está em movimento, ela tem uma certa velocidade. Então vejam aí, essa cargazinha elétrica, nós temos aí uma carga elétrica positiva. Deixa eu colocar aqui a canetinha para ficar melhor, tá bom? Opa, deixa eu voltar aqui o slide. Pronto, beleza. Ó, vejam aqui que nós temos uma carga elétrica positiva. Essa carga elétrica ela está em movimento, por isso ela tem uma certa velocidade. Essa velocidade ela está aqui representada pelo vetor V, esse vetorzinho amarelo, tá bom? Essa carga ela vai sofrer uma certa ação de uma força perpendicular a essa
direção para onde a carga está indo. Então, o que é perpendicular? É uma coisa que forma um ângulo de 90 graus. Então, por exemplo, aqui, ó, o meu dedão é o vetor velocidade e o meu dedo indicador, né, é o vetor força, tá ok? Então, estão formando aqui um ângulo quadrado, né, um ângulo de 90 graus, beleza? Continuando, quando nós temos essa situação, então nós temos um vetor campo magnético também perpendicular a esses outros dois vetores. Então, o que acontece? Nós temos três vetores que são perpendiculares entre si, ok? Três vetores perpendiculares entre si. Então, a gente apresenta mais ou menos assim, ó, certo? Vou já mostrar para vocês, que a gente chama de regra da mão direita. Estou usando a mão esquerda, mas a gente chama de regra da mão direita. Também tem a regra da mão esquerda, tá bom? Então vejam só, temos aqui a representação de três vetores. Então, o meu dedão aqui, ele pode representar um vetor, pode ser o vetor força, certo? E o meu dedo indicador tem a representação de um outro vetor, pode ser o vetor velocidade. Aqui forma um ângulo de 90 graus. Mas também esse vetor velocidade, ele também vai estar perpendicular a um vetor campo magnético, então que também forma 90 graus. Assim como o vetor campo magnético está perpendicular em relação ao vetor força. Então, são três vetores perpendiculares entre si. Pois bem, pessoal, continuando, nós vamos agora aprender como calcular, certo? O módulo, né, do vetor campo magnético, ok? Então, nós temos aí a seguinte fórmula: B é igual a F dividido por Q vezes V vezes o seno de θ. Então, o que é cada coisa, certo? B é o módulo do campo magnético, F é o módulo da força magnética, Q é a carga de prova, V é a velocidade e o seno de θ, o θ é o ângulo entre o vetor campo magnético e o vetor velocidade, tá ok? Geralmente, eu sei que essa fórmula é para calcular o campo magnético, mas geralmente a gente usa como se fosse para calcular a força magnética. É simples, você faz aqui um meio pelos extremos e aí nós temos que F é igual a B vezes Q vezes V vezes seno de θ. Então é mais fácil da gente decorar. F é igual a BQV, certo? Então F é igual a BQV. F, que é a força magnética, é igual ao campo magnético, vezes a carga, vezes a velocidade, vezes o seno de θ. Como geralmente, né, nós temos aí o ângulo entre o campo magnético e a velocidade. Como o ângulo vai ser de 90 graus, nós sabemos que o seno de 90 é igual a 1. Então, esse seno de θ, você nem vai precisar muito dele, tá bom? Só que na formulazinha a gente coloca para ficar bacana, tá ok? Agora vamos para a regra da mão direita, ou também conhecida como regra do tapa, tá certo? Essa regra da mão direita eu vou tentar explicar melhor para vocês aqui no quadro, tá bom? Beleza? E aí, pessoal, nós vamos aprender agora como utilizar a regra da mão direita, beleza? Para representar os três vetores que a gente vê em questões sobre magnetismo. Nós temos o vetor velocidade, nós temos o vetor campo magnético e nós temos o vetor força magnética, tá certo? Esses três vetores, eles sempre estão perpendiculares entre si, tá bom? E essa regra da mão direita, ou regra do tapa, ela serve para a gente fazer uma representação tridimensional desses três vetores. Então, como é que a gente vai fazer? Nós vamos utilizar a nossa mão direita, certo? É regra da mão direita, né? Então, vamos utilizar a mão direita. Nós vamos abrir a nossa mão como se você fosse dar um tapa. Pega, filho, não é? Tá certo? E aí, cada posição, cada localzinho, você vai nomear um dos vetores, tá bom? Então, o dedão vai ser o vetor velocidade, tá bom? Da partícula que vai estar
da carga elétrica que vai estar lá mergulhada no campo magnético. Os seus outros 4 dedos vão ser, vai ser a representação do campo magnético, e a palma da sua mão vai ser o vetor força magnética. Então, eu vou colocar aqui o pincel, então se você fizer isso, nós temos aqui 3 vetores perpendiculares entre si. Nós temos o vetor velocidade, nós temos o vetor campo magnético e nós temos o vetor força magnética. Então, vejo aqui, para onde eu movimentar a mão, esses vetores eles sempre vão estar perpendiculares entre si, beleza? Então, é muito simples. Velocidade, campo magnético e força, tá bom? Mas nós sabemos que nós precisamos representar esses 3 vetores em um campo bidimensional, certo? Então, por exemplo, eu tenho aqui o quadro, e aí que é uma representação que eu só posso fazer em 2 dimensões, certo? E para a gente representar esses 3 vetores nesse campo bidimensional, você tem que se utilizar de um certo artifício. Qual é? Bom, quando você tiver um vetor que ele estiver entrando naquele plano, tá certo? Quando ele estiver entrando no plano, você vai colocar um círculo e um X, ok? Quando ele estiver entrando no plano, ok? Ó, vou colocar aqui, entrando no plano. Ok? Quando você quiser representar esse vetor, quando ele estiver saindo do plano, você vai colocar um círculo e um pontinho, ok? Então, vou colocar aqui, ó, saindo do plano, beleza? Então, você imagina o vetor como sendo uma flecha, tá certo? Então, você imagina o vetor como sendo uma flecha. Então, quando esse vetor ele está saindo do plano, ó, por exemplo aqui, quando ele está saindo do plano, ele está indo para onde? Ele está indo para a sua direção. Se aqui fosse uma flecha, você viria o quê? A ponta da flecha, beleza? Então, você está vendo a ponta da flecha. Então, é sinal que esse vetor está saindo do plano. Quando o vetor está entrando no plano, ok? Está entrando no plano. Ele está saindo de você, digamos que você atirou a flecha, né? Então ele está saindo de você e está entrando no plano. Então o que você está vendo? A bundinha da flecha, tá certo? Então, por isso que é um círculo com um X. Então, a bundinha da flecha, então é quando está entrando no plano. A ponta da flecha é porque está saindo do plano. Beleza? Então, espero que tenha dado para entender. Pois pronto, pessoal. Depois aí da regra da mão direita, vamos continuar aqui o nosso estudo. Agora nós vamos calcular a força magnética sobre condutores percorridos por corrente elétrica, ok? Então vamos lá. Considere um condutor retilíneo de comprimento L, certo? Percorrido por uma corrente elétrica de intensidade I, imerso num campo magnético uniforme de módulo B. Então, o comprimento do condutor é L, a corrente é I e o campo magnético B, ok? São letras que representam aí cada grandeza física. Verifica-se que sobre o condutor pode ser exercida uma força magnética de intensidade F, que é dada pela seguinte equação. Então, nós temos aí uma figurinha representando essa situação que foi descrita, tá bom? Nós temos aí um condutor, essa barrazinha laranja, tá? Nós temos uma corrente elétrica passando por esse condutor. Vejam aí a setinha verde que indica a corrente elétrica. E aí, esse condutor está mergulhado em um campo magnético, representado pelo vetor em azul, tá? E aí nós podemos observar que esse condutor sofre a ação de uma força magnética, tá bom? Que é representado por essa setinha vermelha, esse vetor
vermelho, ok? Então nós temos a seguinte fórmula: F é igual a B vezes I vezes L vezes seno de θ. Percebo que é bem parecida com a fórmula anterior, tá bom? Essa formulazinha aqui, a gente diz que F é igual a Bio, certo? F é igual a Bio. O que é o B? Campo magnético. O que é o I? Corrente elétrica. O que é o L? Comprimento do condutor. Vezes o seno de θ. Novamente, o θ vai ser o ângulo entre a força magnética e... Aliás, perdão, vai ser o ângulo entre o campo magnético e a corrente, certo? Geralmente, esse ângulo vai ser de 90 graus também. E o seno de 90 é quanto? 1. Então, praticamente a fórmula vai ser F igual a Bio, tá? É bem fácil da gente aprender. F é igual a Bio, ok? Agora nós vamos para o nosso primeiro exemplo. Então, sobre as linhas de indução magnética de um ímã, assinale a alternativa correta. A. As linhas de indução magnética são abertas no norte magnético e fechadas no sul magnético dos ímãs? Não, né, cara? Nós sabemos que são linhas sempre fechadas, né? Letra B. As linhas de indução magnética são sempre abertas? Também não, né? Nós sabemos que são sempre fechadas. Letra C. As linhas de indução magnética são fechadas, emergem do norte magnético e adentram o sul magnético do ímã. É isso daí que a gente aprendeu, né? Que as linhas de indução são sempre fechadas e que elas partem do norte em direção ao Polo Sul. Bom, de acordo com a nossa análise, a alternativa correta é a letra C, mas vamos ver as outras duas alternativas. Letra D. Um ímã pode apresentar apenas sul ou apenas norte magnético? Não, cara. Todo ímã tem sempre um polo norte e um polo sul. Vai ser sempre dipolo, ok? E a letra E diz que, ao quebrarmos um ímã ao meio, uma de suas metades será de polaridade sul e a outra será de polaridade norte. Nós aprendemos na aula passada, que a gente viu muito sobre ímãs, né? Que uma das propriedades é a inseparabilidade dos polos. Então, todo ímã vai ser sempre dipolo, ou pelo menos vai ter sempre o polo norte e o polo sul. Então, se nós quebrarmos o ímã em vários pedaços pequenos, cada pedaço pequeno desse vai ser um novo ímã com um polo norte e um polo sul. Portanto, a alternativa correta é realmente a alternativa C, beleza? Então, pessoal, vamos lá para o nosso exemplo número 2. Se um ímã é quebrado ao meio, devemos esperar que... Bom, isso aqui a gente já discutiu na questão anterior, né? Bem fácil. Alternativa A. As suas partes desmagnetizam-se? Não, né? Sabemos que não. Letra B. Uma de suas partes torna-se um polo norte e a outra um polo sul? Também não. Sabemos que cada pedaço de um ímã que é quebrado se torna um novo ímã. Letra C. Cada uma de suas partes torna-se um ímã menor. Olha aí a alternativa bacana. Então, alternativa C, né? Letra D. Temporariamente perdem a sua magnetização. Não, cara, isso aí não é verdade. Instantaneamente, na hora que você quebra um ímã, cada novo pedaço ele já se torna um outro ímã, tá certo? E na letra E diz que cada pedaço torna-se um ímã monopolo. Cara, não existe ímã monopolo. Sempre vai ser dipolo. Um polo norte e um polo sul. Então a alternativa correta é a alternativa C. Beleza? Vamos para a questão 3. O exemplo 3. As bússolas são dispositivos usados ao longo dos séculos para facilitar a navegação. Assinale a alternativa correta em relação às bússolas. Alternativa A. As bússolas são pequenos ímãs que se orientam de acordo com o campo elétrico da Terra. Não, senhor. A gente sabe que as bússolas se orientam através do campo magnético, né? Letra B. As bússolas são capazes de apontar na direção exata do polo norte geográfico. Bom, pessoal, isso aí é uma alternativa que a gente pode até ficar em dúvida. Será que não é essa aqui, não?
Bom, mas eu vou falar aqui para vocês, essa alternativa ela está errada. Por quê? Porque o norte magnético, aliás, os polos magnéticos da Terra, eles não estão exatamente no mesmo local dos polos geográficos. Há uma diferençazinha de local, tá certo? Existe uma proximidade, sim, né, dos polos magnéticos com os polos geográficos, mas não é exatamente no mesmo local. Portanto, essa alternativa ela está errada, tá ok? Inclusive, os polos magnéticos, eles vivem trocando de lugar, tá certo? Agora mesmo, nesse momento, os polos magnéticos da Terra, eles estão mudando, eles estão se afastando não, eles estão mudando de lugar. Então, daqui a alguns anos, certo? Vai haver meio que uma troca. O polo norte magnético, ele vai realmente estar no polo norte geográfico, certo? Quem sabe estaremos vivos para ver esse fato acontecer, né? E isso já aconteceu várias e várias vezes, tá certo, pessoal? Só deixando bem claro, não é uma coisa que é de 2020 não, porque o mundo vai se acabar não. É uma coisa que já acontece constantemente, tá? Letra C. Mas voltando a essa questão, isso vai acarretar muitos problemas, principalmente com relação à localização, né? Que o GPS ele funciona baseado no campo magnético da Terra, então nós teremos grandes problemas futuramente, né? Letra C. As bússolas são úteis em qualquer região do planeta Terra. Não, pessoal. Sabe por quê? Por exemplo, se você for pegar uma bússola e levar para exatamente onde está localizado o polo magnético, tipo, você vai pegar uma bússola e vai lá onde está o polo sul magnético da Terra, tá? Que é aproximadamente o polo norte geográfico, tá bom? Essa bússola ela vai ficar doida, ela vai ficar sem saber apontar direitinho o local, porque ela vai estar em um polo, certo? Então você tem que estar numa região que não seja exatamente no local, no polo magnético, tá bom? Então, por isso que essa alternativa é falsa. Letra D. As bússolas são agulhas magnetizadas que se alinham de acordo com o campo magnético da Terra. A descrição está perfeita. Elas são agulhas magnetizadas, nós vimos na aula passada como é que a gente pode magnetizar, né? Agulhas, enfim, e elas realmente se alinham ao campo magnético da Terra. Então a alternativa D é a correta. Na letra E, diz que as bússolas são úteis apenas nos polos geográficos da Terra. Isso aí eu acabei de falar para vocês que é o contrário, né? Lá vai dar problemas com relação a utilização das bússolas, né? Então a alternativa correta, alternativa D. Exemplo 4. Imagine que 0,2 newtons seja a força que atua sobre uma carga elétrica com carga de 6 microcoulombs e lançada em uma região do campo magnético igual a 5 Tesla. Determine a velocidade dessa carga, supondo que o ângulo formado entre V e B seja de 30 graus, tá bom? Então nós temos aí as alternativas e agora aqui ao lado nós temos a resposta, tá bom? Então a força magnética ela é igual a quê? BQV, tá certo? Aí ficou numa ordem diferente, mas sabemos que a multiplicação, a ordem dos fatores não altera o resultado, né? O produto. Então nós temos aí F, quem é F? É a força. Aí você vai só substituir os valores, é questão simples, certo? Você anota cada valor e vai substituindo na fórmula. Você tem que saber também, tem que lembrar da fórmula, tá bom? Então F é igual a BQV seno de θ. Então o F é a força, 0,12. O Q, você tem que lembrar que esse Q está em módulo, ou seja, o sinal da carga ele não vai nos interessar. Você não vai colocar nem sinal positivo e nem sinal negativo, tá ok, pessoal? Então a carga ela é 6 microcoulombs, ou seja, 6 vezes 10 elevado a menos 6, vezes a velocidade, que é o que nós estamos procurando, vezes o campo magnético é 5 Tesla, e o seno de 30 é 0,5, tá bom? Fazendo aí 1 meio pelos extremos,
nós tivemos essa seguinte organização, né? Ó, essa seguinte organização aqui, ok? V é igual a 0,12 sobre 6 vezes 10 é menos 5 vezes 5 vezes 0,5, né? Ok? Como está aqui embaixo. Fazendo todas as continhas, nós temos que a velocidade vai ser igual a 8.000 metros por segundo. Então, 8.000 metros por segundo é a velocidade dessa carga elétrica, tá ok? Pois bem, pessoal, vamos para o exemplo 5. Um fio condutor retilíneo tem comprimento de 16 metros e transporta uma corrente elétrica contínua, né, que seu módulo é 0,5 amperes, em um local onde existe um campo magnético perpendicular e uniforme, cujo módulo vale 0,25 Tesla, conforme indica a figura abaixo. O módulo da força magnética exercida pelo campo magnético sobre o fio será... Então, nós temos aí as alternativas e temos a figura. Então, vejam que nós temos um condutor, né, de corrente elétrica mergulhado em um campo, sendo que o campo é perpendicular à corrente, ok? Ou seja, o ângulo θ vai ser um ângulo de 90 graus. O seno de 90 é igual a 1, beleza? Então, nós vamos utilizar a formulazinha F igual a π vezes seno de θ, ou seja, a força vai ser igual ao campo vezes a corrente vezes o comprimento vezes o seno de θ, beleza? Substituindo os valores, nós temos que F é igual a 0,25 vezes 0,5 vezes 16 vezes 1, ok? Fazendo aí toda a multiplicação, nós temos que a força total vai ser uma força de 2 newtons, alternativa E, ok? Alternativa correta. Bom, vamos para o nosso tradicional encerramento. Eu costumo sempre colocar aqui uma frase de um físico, mas como hoje é domingo, ok? Eu estou gravando aqui esse vídeo no domingo, Dia dos Pais. Inclusive eu que sou pai, estou muito satisfeito, né, por esse dia. Já recebi presentes, enfim. Daqui a pouquinho vou tomar meu Danone, né, que eu mereço também. E eu coloquei a seguinte frase: ser pai é assumir uma responsabilidade divina e eterna. Então, que é uma mensagem que eu posso deixar para vocês, principalmente vocês jovens alunos, né, os meninos, que vocês, quando se tornarem-se pais, né, tornem-se bons pais, ensinem seus filhos sempre o caminho do bem, a moral, a ética, procurem educar realmente seus filhos, né? E um recado para todos, né, para todos os alunos, é que vocês respeitem seus pais, né? Ouçam os seus conselhos, tá certo? Os seus pais, tanto os pais como a mãe de vocês, são pessoas mais experientes, já passaram por muita coisa, e a experiência ela nos traz muito conhecimento. Então é muito importante a gente ouvir aqueles que têm uma maior experiência de vida, tá legal? Tenho certeza que os pais de vocês querem sempre o melhor para a vida de vocês, tá bom? Então é isso aí, fim por fim, feito por mim. Um grande abraço e até mais. Cristiano Ronaldo aí já tá na água. Eu vou tomar um Danoninho daqui a pouco. Tchau!